quando inaugurou o barco hospitalar, o Iramar, o pastor Zé João convidou alguns alunos de medicina, alguns médicos que já faziam parte da equipe, e a gente topou para viajar, e foi assim que começou. A gente tinha um grande amor, né, por essas viagens. A gente brincava lá dentro do barco, dizendo, ir a mar, a gente está indo a mar. Era essa a missão, ir a mar. Que a gente via o Senhor fazer milagres. Aonde a medicina não alcançava, o poder de Deus se manifestava. A gente fazia o atendimento na frente. Embaixo, a gente usava 2 mesas, que seriam os consultórios, né? Existia uma salinha de farmácia. E mais atrás tinha o consultório odontológico, com a cadeira, né, para o dentista atender. Esse era fechado. A nossa não, era aberta, que era lá na parte da frente onde a gente dormia. De manhã era consultório e à noite era nosso dormitório. Na véspera, nós estávamos numa reunião de oração na igreja. E enquanto a gente orava, eu tive uma visão do barco, ele cercado por um redemoinho escuro. E quando eu via, eu entendia que o inimigo ele queria destruir toda a tripulação, todos os que estavam no barco. Nós saímos sexta-noite. Pela manhã, bem cedo, fui uma das primeiras a acordar, já estava pronta. E eu levantei e fiquei olhando, né, para frente do barco. E eu me lembro muito quando eu disse assim, esse barco está indo muito rápido para a margem. Ele vai acabar batendo. Ele foi em direção à margem, chegou bem na margem, ele dobrou, ele tombou para o lateral. A gente conseguiu sair e eu me lembro muito bem dessa cena, a gente olhando no barranco, olhando para ele, todo mundo chorando, né, sem entender nada, porque ele estava afundando. Aí depois que a gente ficou sabendo que o barco bateu num tronco, né, no caminho, ele bateu no tronco e aí o comandante achou por bem levar para a margem, né? Imagina, todo mundo dormindo e o barco afundar ali é bem complicado, né? E eu entendi que era livramento de morte que o Senhor estava dando, porque a visão era algo pavoroso, era como se aquele redemoinho estivesse para engolir o barco. Depois a gente ficou sabendo que tinha um grupo de oração orando por essa viagem, que o Senhor tinha revelado que esse barco ia naufragar e a pessoa estava orando, pedindo para o Senhor livrar todos nós, né? Depois eu fiquei sabendo que todos tinham sido salvos, que a perda tinha sido material. Mas Deus cuidou muito da gente. Tinha uma casa inacabada, que só tinha uma parte das paredes, não tinham todas, tinha um telhado. E a gente se abrigou ali. E logo próximo teve um casamento. Então no interior, casamento, aniversário, casamento é bem farto, né? E eles correram para ajudar a gente, deram lençóis, toalhas, né, roupa. Depois que a gente foi olhar o barco, tentar separar o que ainda ia prestar de medicamento, de material, isso doeu muito, doeu na alma, né? E eu me lembro até hoje, se eu falar assim, eu lembro até o cheiro daquele óleo, daquele diesel todo, a gente separando, esse presta, esse não presta. Praticamente nós perdemos quase todas as medicações mesmo, né? A maioria dos medicamentos que ficaram imprestáveis foram aqueles que foram totalmente banhados pelo óleo diesel. E aqueles que não tinham sido embebidos pelo óleo diesel foram os que nós buscamos para ver a possibilidade de reutilizar. A família que foi lá com a gente, eles ouviram a palavra de Deus, né? Eles não... É praticamente isolado, e foi o pai, foi a mãe da noiva, a noiva. Então o João Wilson aproveitou, a gente fez um momento com eles, ouviu a palavra de Deus. O fato de um barco sofrer esse naufrágio e ninguém se machucar, né? Ele poderia ter sido de madrugada e estaria todo mundo dormindo. Isso foi o propósito, né? Parar ali. A gente falou de Jesus para aquela família que não conhecia. Eu me lembro bem da noiva e dos pais dela ouvindo a palavra, sabe?
Quando eu soube que todos tinham sido salvos, a minha expectativa era encontrar com eles. E isso aconteceu no domingo na igreja. Quando a gente retornou para Manaus, a gente veio para o culto, né, à noite, e aí os louvores que estavam cantando naquele dia eram os mesmos que o João Wilson cantava com a gente lá, né? Aquele que o Senhor estendeu a sua mão, né? Jesus estendeu a sua mão quando estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para